E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elson e no vídeo de hoje a gente vai aprender como resolver o problema de código assíncrono dentro de laço de repetição. E aí, para contextualizar e a gente aprender a resolver esse problema, eu criei esse pequeno projeto que consiste em uma lista de nomes e um laço. Esse laço vai simplesmente pegar cada item dessa lista e mostrar aqui na tela. Então, se a gente rodar o código aqui, ele mostra corretamente todos os elementos da lista. O problema, pessoal, ocorre quando a gente tenta fazer esse mesmo procedimento, só que com código assíncrono. Por exemplo, agora eu vou querer que esse laço mostre cada um desses elementos, mas em intervalos de tempo diferentes. Então, se a gente executar o código agora, vocês podem ver que o de cima ele rodou ainda normalmente, mas o de baixo aqui ele deu undefined, ou seja, o elemento não existe. E esse problema, pessoal, é bastante comum entre os desenvolvedores, porque, vez por outra, no nosso código, a gente tem que acessar algum tipo de recurso que vem de fora, por exemplo, de API ou banco de dados, e aí a gente se depara com esse tipo de problema. E aí, se vocês querem aprender a resolver esse tipo de problema, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, que a gente vai endereçar cada um desses problemas e aprender a resolver. E aí eu vou pedir também que vocês deixem um like no vídeo para apoiar o canal. Se não for inscrito, se inscrevam. E ative os sinos de notificações, porque toda semana eu estou trazendo conteúdo novo. Então, bacana, pessoal. Para a gente entender esse problema, eu vou criar aqui um exemplo bem mais simples, para a gente ver como é que a gente resolve e depois a gente volta para esse exemplo. Então, aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem um laço de repetição e esse laço vai simplesmente contar essa variável que começa de 0 e vai até em 10, né? E a gente quer mostrar o valor dessa variável aqui no console. Então, quando a gente executa aqui, vocês podem perceber que ao invés de ele estar mostrando 0, 1, 2, 3, ele está mostrando só 10 vezes o último número, que é 10. E aí esse problema ocorre devido ao modo como o JavaScript é executado. Então, ele é executado de forma sincronizada. O que significa isso? Significa que ele vai começar a ler nosso arquivo lá do topo, vai descendo. Aí aqui, por exemplo, quando ele chegar nesse laço aqui, ele vai primeiro incrementar essa variável de 0 até 10. E aí o valor vai ser 10. Aí quando ele chegar nesse bloco de código aqui, que ele tentar acessar o valor de i, esse i não vai ser mais 0, 1, 2, ele já vai ser o 10. E aí eu posso até demonstrar isso para vocês aqui, pessoal, através de um outro código. Então, bacana, pessoal, a gente declara aqui uma variável idade que começa em 2, e aí a gente vai usar depois um laço, que ele vai pegar essa idade e vai fazer o incremento dele até chegar em 10. E aí, pessoal, qual vai ser o valor dessa idade depois desse laço? Vocês acham que vai continuar sendo 2 ou é que ele vai modificar depois desse laço aqui? Então, a gente pode ver isso aqui, mostrando ele aqui no console, né? Então, idade. E aí, como vocês podem verificar aqui, é aquele mesmo erro, que a gente tinha essa idade aqui que valia 2, só que esse laço aqui, ele acaba alterando essa idade. Então, vocês perceberem aí que esse laço de repetição, na verdade, ele está modificando essa variável aqui de incrementação. E aqui, pessoal, o problema que está nesse código aqui é exatamente aquele que foi demonstrado logo acima, que o laço está modificando a variável de iteração. Então, bacana, pessoal, para a gente combater esse problema que a gente acabou de ver na demonstração acima, a gente vai ter que memorizar esse valor do i aqui antes dele mudar para o próximo valor. E a gente pode fazer isso usando o Clojure. Para vocês que não conhecem Clojure, não sabem como usar, eu vou deixar um card aqui com o vídeo que a gente fala detalhadamente sobre Clojure. Mas ele consiste basicamente no seguinte, pessoal, uma Clojure é uma função que ela consegue memorizar alguma variável do contexto dela. Então, para exemplificar isso aqui, eu vou criar aqui uma função de autoexecução, que é um if. Então, cria uma função e ela é executada imediatamente. Bacana. Aí, para dentro dessa função, a gente passa o código anterior. Só que ela aqui ainda ela não está memorizando o valor, mas o que está acontecendo até aqui? Toda vez que esse laço for executado, essa função vai ser imediatamente executada também. Bacana, a gente já resolveu uma parte do problema. A outra parte a gente vai ter que memorizar. Quando esse i valer 0, a gente vai passar ele para cá o valor de 0 e ele vai ser memorizado dentro dessa função. Então aqui a gente passa o valor do i aqui, que vai ser 0, né, na primeira vez. Aí a gente vai memorizar ele aqui nessa variável posição. E aqui, ao invés da gente
acessar os elementos lá usando esse valor de i, a gente vai utilizar essa variável que vai ser memorizada, que é o pos. E aí pronto, vocês podem perceber aqui que ele já conseguiu mostrar todos os elementos. E agora só falta a gente, para finalizar, só falta a gente mostrar aí esses nomes em intervalos de 1 segundo. E aí para isso, pessoal, a gente pode usar essa própria variável de iteração para a gente descrever os intervalos de tempo. Eu vou colocar e explico já para vocês. Então a gente vai pegar esse intervalo de tempo aqui e multiplicar por i. Que ele já vai funcionar corretamente. Ó. No caso vai mostrar 1, 2, 3, 4. Mostrou todos, né? Então aqui, ó, imediatamente ele mostra Mike, daqui a um segundo mostra Nádia, daqui a outro segundo mostra Elcio e daqui a outro segundo mostra Cristina. E como é que funciona isso, pessoal? E aqui, pessoal, para vocês entenderem aqui como é que está essa lógica aqui do intervalo de tempo, a gente pegou o tempo que a gente quer multiplicado por o valor atual da variável de iteração. Então, na primeira execução, ele vai valer 0. Então, você vai multiplicar 0 vezes 1000, vai ser 0 imediatamente. Na próxima vez que ele executar, o i vai ser 1. E aí ele vai multiplicar 1 vezes 1000, 1000. Ou seja, daqui a um segundo, né? Quando o i valer 2, vai multiplicar 2 vezes 1000, 2000. Que vai ser aqui daqui a 2 segundos. E assim sucessivamente, até chegar no último número. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!